Graças a Deus. Eu convido você, nesse instante, a abrir a sua Bíblia no texto de Tiago, ali no Novo Testamento, depois de Hebreus, a nossa reflexão dessa noite, aliás, a nossa reflexão desses próximos domingos, estará fundamentada, expressa a Timóteo, por exemplo, a um líder de uma igreja local. Essa carta é um pouco diferente, porque quando você lê o capítulo 1, verso de número 1, diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Quando Tiago ele escreve essa carta, ele está escrevendo para uma igreja que não está no seu local ideal, mas ela foi dispersa entre as nações. É uma igreja que foi perseguida, uma igreja que foi destituída, uma igreja que teve que sair do seu território porque ela havia passado por perseguições profundas e sérias. Nada pior do que ter que sair da sua terra, da sua casa, da sua habitação, do seu local, porque alguém te persegue, porque alguém não gosta de você, porque alguém se incomoda com a sua presença. Mas Jesus ele já havia dito todas essas coisas. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus já tinha falado para os discípulos que eles passariam por profundas perseguições. Jesus ele está sentado com os discípulos, olhando o templo de Jerusalém, eles estão admirando o templo, e de repente Jesus vira para os discípulos e diz: olha, daqui um tempo isso tudo será destruído e não sobrará, e não vai restar pedra sobre pedra. E um templo daquele tamanho, consolidado, bonito daquele jeito, como é que você imagina que logo, logo estará no chão? Mas a história conta que no ano 70, uma grande perseguição se estabeleceu e o templo ele foi destruído. Completamente destruído, não sobrou pedra sobre pedra. E a partir dessa perseguição, os cristãos e também muitos judeus tiveram que sair da sua terra e se refugiar em outros lugares. Esse é o contexto. Essa é a realidade da igreja para a qual Tiago está escrevendo. E é interessante porque Tiago ele começa a escrever para essa igreja, saudando essa igreja, e logo depois dizendo para ela: olha, verso de número 2, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por tribulações. Vocês estão passando por tribulações, vocês estão passando por situações muito difíceis, mas eu quero dizer para vocês, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por essas tribulações. Fiquem felizes de passar por isso. O que não é uma palavra fácil, tanto de dizer como de ouvir. Porque quando você está ali sofrendo, o que você não gosta de ouvir é alguém falando: ó, não sofra. E você diz: como que eu não sofro? Olha o que está acontecendo comigo. O sofrimento é uma reação natural do ser humano. Mas de repente Tiago vai dizer: olha, eu quero convidar você para olhar para o sofrimento de vocês com outros olhos. Porque vocês estão sendo dispersos entre as nações, vocês estão sendo espalhados, e talvez vocês possam perceber que há um dedo de Deus por trás de tudo isso. Porque eu não sei se você se lembra de Atos capítulo 1, verso 8, quando a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles estavam fora de casa e os confins da terra agora eram os limites. Deus espalhou a sua igreja para que o evangelho fosse pregado além das suas fronteiras. Isso era fácil? Não, era difícil. Mas aí vem o verso 12. E o verso 12 talvez seja um motivo de grande esperança para aqueles que estão lendo essa carta. Quando Tiago ele vai dizer: feliz é o homem que persevera na provação, o bem-aventurado, o homem, a mulher que perseveram na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. O que Deus está dizendo através de Tiago é: tudo aquilo que vocês estão passando, não desanimem, sejam perseverantes, porque vocês ainda vão receber a coroa da vida. Há um plano eterno, há alguma coisa eterna que vocês vão receber, que é muito maior do que tudo aquilo que vocês podem visualizar. Eu quero lembrar essa igreja disso hoje.
Há coisas muito maiores do que aquelas que a gente pode ver. Há recompensas que elas são eternas. Jesus, ele falou sobre elas. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e destroem, mas ajunteis tesouros nos céus, onde elas não alcançam, onde elas não conseguem desfazer. As maiores riquezas que nós temos nessa vida não estão aqui diante dos nossos olhos, elas são celestiais. E Tiago começa a alimentar a esperança dessa igreja, dizendo: olha, Deus está derramando o seu Espírito sobre vocês, e aonde vocês estiverem, o Espírito de Deus estará lá com vocês, fortalecendo, renovando e dando esperança para vocês. Portanto, sejam perseverantes. E aí Tiago, ele começa a trazer algumas lições práticas que nós todos precisamos inserir no nosso dia a dia. Porque se os dias são difíceis, se as lutas são grandes, a pergunta que eu faço é: como é que então a gente deve se portar para que a nossa espiritualidade não esmoreça? Para que a gente continue sendo igreja mesmo diante de situações de perseguição, mesmo descontentando outras pessoas. E aí Tiago, ele vai trabalhar algumas lições práticas, e eu quero hoje trabalhar apenas a primeira aqui com vocês. Nós lemos o texto inteiro, mas eu quero trabalhar a primeira lição com vocês. E a primeira lição que eu aprendo com Tiago é: tenha cuidado. Aliás, a lição de hoje que eu quero compartilhar com a igreja é: tenha cuidado para não se precipitar. Se você quer viver uma vida diante de Deus, se você quer ser um servo fiel, se você quer viver as recompensas celestiais, se você quer viver aquilo que Deus tem para você, a primeira coisa que você precisa tomar cuidado é para não se precipitar. E há 3 formas de precipitação que Tiago vai expor, e é sobre elas que eu quero trabalhar com vocês hoje. E a primeira forma é: aprenda a ouvir antes. Aprenda a ouvir antes. Tiago capítulo 1, verso 19: todo homem, toda mulher, sejam prontos para, tardios para, e tardios para se irar. Porque qual que é a nossa reação imediata diante das circunstâncias que a gente não gosta? A gente começa a falar, a gente fica indignado, a gente reclama, a gente se levanta, a gente faz motim. A gente cerca a sala do pastor, né? Os irmãos da igreja, quando ficam bravos, cerca a sala do pastor lá. Está tudo errado. E a gente fala, e a gente reclama, e a gente se levanta, e a gente se indigna. Mas eu não sei se você já parou para pensar que gente precipitada fala e fala muito. Gente precipitada não ouve. E porque não ouve, comete muitos erros. Muitos dos erros que a gente comete nessa vida é porque a gente não parou para ouvir, a gente só parou para falar. O que Deus está dizendo através de Tiago para a sua igreja espalhada por causa de uma perseguição é: não sejam precipitados, não saiam falando, não saiam se indignando, não saiam ficando bravos com tudo que está acontecendo, porque há um plano eterno e vocês precisam ouvir antes. Vocês precisam se atentar para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ao invés de entrar em pânico e em desespero, vocês precisam se atentar às coisas que acontecem. Prestem atenção: casais que não ouvem um ao outro se separam. Casais que não ouvem, que não têm a sensibilidade para ouvir o outro, terminam em ruína. Casamento assim termina em ruína. Uma das artes do casamento é aprender a ouvir o outro. Mesmo que você não goste daquilo que o outro está expondo. Mesmo que você não goste do pensamento do outro, você precisa entender que a sua vida em comunidade com a pessoa que você escolheu viver até o fim é importante e depende de ouvir. Por exemplo, tem irmãos, homens, que eles acham que eles têm controle sobre tudo. Tem mulheres que acham que têm controle sobre tudo. Então, eles sempre vão diminuindo o cônjuge.
Eles vão falando como se o cônjuge fosse uma figura menor e tudo aquilo que eles falam deve se opor e a razão está só nele. Há pessoas que impõem suas ideias sobre o outro. Há pessoas que dizem como o outro deve viver, o que o outro tem que fazer, o que o outro tem que comer, o que o outro tem que agir, como que o outro tem que ser. E, de repente, o outro vai vivendo num casamento, ele vai diminuindo de um tanto, que ele se sente um nada nesse relacionamento. A pessoa vai ficando pequena. E o outro vai achando que está tudo bem. Mal sabe ele que o coração do cônjuge já não está com ele faz tempo. Porque você vai impondo suas decisões, você vai impondo sua ideia, você vai impondo o seu jeito de ser e você não para escutar. E isso não acontece só nos casamentos, acontece na relação pais e filhos. Às vezes a gente acha que os filhos estão na nossa mão, porque eles fazem tudo que a gente manda, porque está tudo certo, mas a gente não sabe o que passa no coração deles. E às vezes o que passa no coração deles, eles nunca falaram porque a gente não dá possibilidade. A gente não dá espaço. E uma das lições muito interessantes que eu aprendi no curso de educação de filhos, quando eu e minha esposa fizemos o curso de educação de filhos da Universidade da Família, foi que os pais precisam ouvir o coração dos filhos. Nós precisamos ouvir aquilo que os nossos filhos não estão dizendo. Eu me lembro de um presbítero da nossa igreja em Bauru, relatando de uma conversa que ele teve com o filho. Ele falava assim, meu filho mais velho começou a me dar um problema, eu não conseguia entender, ele era uma criança, tinha 7, 8 anos. E ele começou, de repente, a se rebelar, tudo aquilo que a gente pedia, ele fazia o inverso, e ele começou a confrontar a gente, e a situação começou a ficar difícil, e, de repente, tudo ficou complicado, até que um dia eu sentei com ele. Eu parei para pensar, tem alguma coisa errada, ele nunca foi assim. Nasceu o segundo filho, alguma coisa mudou. E aí ele sentou o menino na cama com 7 anos e falou assim, filho, o pai ama você, a mãe ama você, mas a gente está sentindo que a gente está errando com você em algum lugar. Fala para mim o que está acontecendo. E o menino não quis falar, ficou quieto. Aí o pai falou assim, você acha que o pai não gosta mais de você? Aí o menino começou a chorar. E falou, eu acho que vocês não gostam mais de mim, desde que o meu irmão chegou. Tudo é para ele, toda a atenção é para ele. Todas as coisas agora são em função dele. O menininho de 7 anos começou a chorar por causa disso. Ele falou que ele começou a mostrar tantas histórias que ele tinha com aquele filho. Ele começou a contar para o filho que terminou a conversa com os dois e o filho abraçou ele. Ele abraçou o filho dizendo o quanto ele amava aquele filho. E ele falou assim, depois dessa conversa, o meu filho mudou. A gente quer impor as nossas ideias, a gente quer impor as nossas condições, a gente é tardio para ouvir, mas a gente é primário para falar. A gente fala em primeiro lugar, a gente traz a fala para a primeira etapa e a gente está errado. Quantos erros nós não cometemos porque nós não ouvimos? Quantos erros nós não cometemos? Você quer saber? Quantas vezes eu já bati em um dos meus filhos sem ele ter feito nada? E eu fui descobrir depois. Quando eu acalmei, ele falou assim, pai, eu não fiz nada. Foi o outro. Quantas vezes meu pai já não fez isso com a gente, não é? A mãe não me nega aqui, mãe. Ela defende o dela. É que eu não quis falar a mãe, mas eu fui, né? Quantas vezes? Ah, os meninos. Essa aqui chegava assim, os meninos. Aí meu pai já chegava, tirava assim, e todos os meninos entravam na dança. E para descobrir que não eram todos? Agora você concorda, né, irmã? E para descobrir? Porque assim, às vezes a gente é injusto. Porque a nossa ansiedade, ela não espera. A gente tem tanta pressa em resolver as coisas. A gente tem tanta ansiedade de que as coisas se resolvam. E que a gente só quer falar. E de repente Tiago vai dizer, vocês precisam aprender uma lição, porque vocês estão se precipitando, vocês estão gerando sentimentos ruins dentro de vocês, sem necessidade.
Prestem atenção, vocês estão perdendo filhos, vocês estão perdendo casamentos, porque vocês perderam a condição de ouvir um ao outro. Às vezes a gente vai vivendo a vida cristã falando, e a gente se esquece de ouvir a Deus. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou agir assim, eu vou agir assado. E a gente se esquece no fundo de ouvir aquele que sabe de todas as coisas. Quantas vezes, diante de surpresas que você teve da vida, de circunstâncias adversas, aconteceu alguma coisa que te surpreendeu? Alguém ficou enfermo, apareceu uma conta, uma multa, alguma coisa aconteceu na tua vida, e aí de repente você entra em desespero. E aí começa a reclamar com todo mundo. Você já experimentou sentar, ajoelhar, orar, gastar um tempo com Deus, acalmar o seu coração para depois tomar uma decisão? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que toma decisões precipitadas erra o caminho. E quando a gente erra o caminho, irmãos, irmãs, é difícil de voltar. É difícil de voltar. Você já perdeu a entrada em São Paulo? Gente, é um inferno aquilo lá. Você perde a entrada, é meia hora para você voltar para o mesmo lugar para acertar a entrada de novo. O que o texto está dizendo é que aquele que se precipita erra o caminho. Nós precisamos acertar os nossos caminhos. Segundo lugar, ele vai dizer alguma outra coisa no verso de número 20. Quando ele diz assim: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E eu quero dizer exatamente isso. A sua ira não representa a justiça de Deus. É verdade. A sua ira, ela não representa a justiça de Deus. Tem muita gente que fica brava e acha que a sua raiva está operando a justiça divina. Tem muita gente que tem vontade de matar meio mundo e até diz: ai, se eu fosse Deus. Graças a ele você não é. Pelo amor de Deus, se você fosse Deus, o mundo estava perdido. O mundo estava estragado, ele nem existia mais, se você fosse Deus. Porque cada raiva que alguém gerasse em você, você matava, acabou. Porque a nossa ira, ela é presente. Aí o autor ele vai dizer, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas a gente é tomado pela ira com uma facilidade. Tem gente precipitada demais, destilando ódio sem saber o assunto. Gente, presta atenção nisso. Irmãos e irmãs da igreja do Jardim Cavalari, preste atenção nisso que eu vou falar para vocês. Tem gente que não sabe nem o assunto, mas já está morrendo de raiva. Preste atenção naquilo que eu vou falar. Nessas semanas, desde a semana passada, a gente está... Aliás, nessa semana que esse assunto acho que veio à tona, que é o assunto daquela moça, Mariana Ferrer. Gente, isso aí virou uma loucura na internet. E, de repente, alguém perguntou o que é estupro culposo. E eu falei, eu não sei. Não, mas a internet só fala disso. Aí eu fui procurar saber o que estava acontecendo. E aí eu vi que havia alguém que tinha sido acusado de estupro, havia uma moça que estava acusando, havia toda uma situação, havia vídeos, havia um julgamento em andamento, e de repente pessoas falam, não, o veredito do juiz foi que havia um estupro culposo. E eu fui ler o tal do veredito do juiz que estava lá, alguns jornais postaram. E esse termo não existia lá não estava lá. Eu falei, bom, então não é bem assim. Aí eu fiquei pensando, porque um monte de gente já está com raiva desse negócio, né? Um monte de gente, se tivesse uma faca na mão, já tinha matado todo mundo ali, o juiz, os advogados, o rapaz e alguns a mulher. Então é um negócio absurdo, porque essa luta de internet ela é muito abrangente e subjetiva. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Como é que eu vou julgar algo que está distante de mim, que eu não faço ideia?
E as pessoas já estavam dando o veredito final na internet. Ah, pastor, mas a gente tem que ser contra. Tudo bem, mas não é essa a questão que está em jogo. A questão é que a gente está criando raiva sem saber o real acontecimento. Um falou aqui, o outro falou lá, e quem começou com essa conversa já se retratou, dizendo não foi justo, não foi realmente isso. E a gente já está morrendo de raiva de todo mundo. Pastor, o que aconteceu? Eu não sei, irmãos. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nenhum de nós sabemos, porque talvez nenhum de nós conhecemos essa mulher, nem quem talvez agiu contra ela, a gente não sabe da realidade, mas a gente já está destilando ódio e morrendo de raiva. Eu não sei se você reparou, o ano passado aconteceu isso. O ano passado começou uma movimentação de raiva contra o jogador Neymar, porque o jogador Neymar tinha sido acusado de abusar de uma moça. E esse negócio tomou proporções e todo mundo já falando mal do jogador e daqui a pouco se provou o contrário. Há muitos anos atrás, o dono de uma escola, muitos anos atrás, o pessoal mais velho se lembra de o dono de uma escola, um japonês. Ele foi acusado de abusar de uma das alunas. Foi um quebra-quebra, quebraram a escola inteira, esse homem teve que pegar sua esposa, eles mudaram de cidade, quando depois de alguns anos, a menina falou que ela tinha inventado que não era verdade. Mas todo mundo já estava com raiva, já quebraram a escola, já acabaram com a vida dele, ele já teve que mudar. Ou seja, nós somos tomados pela ira com uma facilidade, e a nossa ira, ela não representa a justiça divina. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou dizendo, irmãos, cuidado. Cuidado com as histórias que você ouve. Às vezes você morre de raiva de uma pessoa porque você ouviu uma história dela, mas você nem a conhece, você nem sabe se essa história é verdade. Às vezes a gente ouve falas, a gente ouve narrativas e a gente não sabe se é verdade ou não. A gente precisa tomar cuidado, principalmente nos dias de hoje, que a internet toma conta da nossa mente, talvez ali 60% do tempo que a gente está acordado. A gente precisa tomar cuidado. A gente vai se alimentando da raiva, a gente vai se alimentando do ódio, a gente vai se alimentando de conversas que a gente desconhece, a gente vai julgando, a gente vai determinando, a gente vai dando veredito. E no fundo a gente nem sabe o que está acontecendo. E aí, Tiago vem e fala assim, irmãos, cuidado, porque a ira de vocês não expressa a justiça de Deus. Vocês ficam falando contra tudo e contra todos. E vocês estão sendo injustos, achando que vocês estão operando com justiça. A gente se ira, porque alguns assuntos nos são caros, e são. E nos tornamos injustos. Um dos filmes que marcou aí minha adolescência foi um filme que fala um pouco sobre isso. Sobre essa raiva que nos faz julgar e julgar errado. Esse filme chamava A Vida de David Gale. Foi um dos melhores filmes que eu assisti. Esse filme é antigo. Não lembro de quando. Chama A Vida de David Gale. Que filme impressionante. Você percebe que o final não é nada daquilo que todo mundo imaginava. Porque assim funciona a vida. A vida é como um filme que vai nos levando para pensar aquilo que eles querem que a gente pense. Você nunca assistiu o filme torcendo para que haja traição? Você é a favor do adultério? Não, mas você não assistiu o filme torcendo para a moça largar e ficar com a amante? Por quê? Porque o filme nos leva a isso. A novela leva a isso. Você nunca torceu para o rapaz matar aquele filho cruel que ele tem? A hora que você está no filme e na novela, você está torcendo por tudo, irmão. Sua mente está sendo levada. Porque você está vendo só uma narrativa, você está vendo só um lado da história. Você não está vendo todos os lados. Você está sendo levado para aquilo que querem que você seja levado, justamente para mostrar como os seus sentimentos eles são inconstantes. A sua raiva não opera a justiça de Deus, mas ela apresenta a sua instabilidade, a sua imaturidade, a minha imaturidade em lidar com as más notícias. Que Deus está dizendo, através de Tiago, para a sua igreja espalhada, é o seguinte: gente, mantenham a espiritualidade de vocês intacta.
Se alimentem com coisas boas. E não se esqueçam que não adianta ficar se alimentando de raiva, ficar gerando ódio dentro de vocês, porque isso faz mal para vocês. E é um plano divino muito maior que vocês não estão se atentando para ele. Irmão, presta atenção, tem coisas ruins que estão acontecendo na sua vida e você não se atentou ainda que há planos divinos para utilizar tudo isso que você está passando para que você se aproxime de Deus e para que você experimente coisas maiores e melhores. Amém? Porque quando você lê capítulo 1, acompanhe na sua Bíblia, o verso de número 3, diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Algumas coisas ruins, elas vêm sobre nós para nos amadurecer. Crianças que nunca foram frustradas, elas nunca vão se dar bem com a fase adulta, porque a fase adulta é cheia de frustração. Ou você nunca se frustrou? A gente se frustra o tempo todo. Agora, quando que a gente aprende a se frustrar? Na infância. Porque se eu não aprendi na minha infância a me frustrar, eu vou ser um adulto mimado. E não tem nada pior do que adultos mimados. E aí, em terceiro lugar, ele vai dizer assim, ó: se vocês querem viver uma vida saudável e abençoada, mesmo nos dias difíceis, mantenham o foco na palavra de Deus e não se deixem enganar. Preste atenção no verso de número 21, que diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalecem e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Se vocês não querem ser precipitados, vocês precisam entender que o foco de vocês deve ser mantido com humildade na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é salvadora. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, ela confronta os nossos erros, ela confronta os nossos pecados, ela nos mostra a nossa realidade e mostra que nós precisamos ser cada vez melhores com Cristo. Porque assim, você há de convir comigo, quando você tem um encontro com Deus, a primeira consequência desse encontro não é só alegria, não. É uma sensação profunda de dissabor. Porque eu sempre digo, olhar para Deus significa ver a luz de Deus refletindo sobre você. E quando a gente olha para Deus e vê a grandiosidade, a santidade de Deus, a santidade de Deus reflete em nós, e quando a gente olha para nós, a gente vê a nossa podridão. Você sabe qual que é a maior dor quando eu olho para o amor de Deus? É perceber o quanto eu não amo ninguém. Quanto o meu amor é falho. O quanto eu sou egoísta. Você quer saber? Quando eu visualizo e me deparo com a santidade de Deus, como eu me sinto um lixo. E não há outra coisa senão chorar. E pedir perdão. E se arrepender. Porque assim, a discrepância é grande. É a mesma coisa que você fala assim, ó, eu sei falar inglês. Aí você conversa com o americano, você percebe que você não sabe falar nada. Eu tive essa experiência um dia, eu falei, um dia vou me virar se eu tiver uma experiência dessa. E aí um dia me colocaram num barco, quando eu cheguei em Bauru, o pessoal falou assim, não, tem um barco lá no Amazonas, um barco missionário, aí esse barco vai dentista, vai médico, e eu fui nesse tal do barco. Cheio de dentista, de médico, aí veio um grupo enorme dos Estados Unidos, eles trouxeram remédio, eles trouxeram material, eles trouxeram presente, e a gente entrou no barco e a gente foi navegando ali no Rio Negro, e a gente foi entrando o rio adentro para visitar algumas, não é tribos indígenas, eram, não eram aldeias, comunidades ribeirinhas. Parece que eu nunca estive lá, né? Estou inventando agora. E chegamos lá nessas aldeias, nessas comunidades ribeirinhas.
Mas assim, no decorrer da viagem, o que acontece? Me colocaram num quarto com 4 americanos. E assim, se teve um inglês que eu aperfeiçoei, foi aquela frase, I know, understand. Eu sei falar isso como ninguém hoje. Porque eu não entendia nada. E eu ficava triste. Teve um dia que eu queria ir embora. Eu juro para vocês, eu queria ir embora. Eu falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque assim, tinha brasileiro no barco, por que não me colocaram com eles? Aliás, não eram 4, eram 3 americanos. 3 americanos. E às vezes eles entravam no quarto à noite para a gente se preparar para dormir. À noite, assim, era 6 horas da tarde que a gente dormia lá. 4 horas o barco desligava, todo mundo saía dos quartos porque desligava o ar-condicionado. E aquele negócio é quente, hein? Pelo amor de Deus. E aí, de repente, aqueles homens entravam no quarto, eles começavam a conversar. Eu, oh, yes, I don't understand. Oh. E aí você começa a perceber o quanto você está atrás. Às vezes a gente fala para os nossos filhos, vocês vão aprender, vocês têm que aprender, vocês têm que falar. Aí eles falam assim, mas para quê? A gente nunca vai usar. Eu fico pensando, um dia eles vão estar num quarto com 3 americanos. E não vão saber se comunicar. Porque talvez se eu soubesse me comunicar, aquilo tivesse aberto outras portas para mim. Melhores. A palavra de Deus é o caminho para a salvação. Queridos, a palavra de Deus é o manual divino que orienta as nossas vidas. Ela não precisa mudar, nós é que precisamos mudar. Tem gente que tem a vida transformada por causa de versículo bíblico. Conheci um pastor que se converteu andando pela rua, um vento jogou na perna dele um folheto. Ele pegou esse folheto, ele leu esse folheto, tinha um versículo bíblico nesse folheto, e esse versículo bíblico foi suficiente para ele ir para sua casa, chorar no seu quarto e pedir para que Deus entrasse na vida dele. Porque estava escrito no folheto lá que ele precisava entregar a vida para Jesus. E a vida cristã dele começou assim, o Espírito Santo falou através de um papel. Eu não sei se você sabe, mas a reforma protestante, um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, ele aconteceu com Martinho Lutero, lendo um texto de Romanos, que diz, o justo viverá pela fé. E quando esse homem leu esse texto, ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Está tudo errado. A igreja está errada, a nossa caminhada está errada. Então ele começa a partir daí um grande movimento, um grande processo. Mas tudo começou pela leitura de um versículo. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer, lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Você acha que isso aqui é só papel, irmão? Você acha que isso aqui é só papel? Aparentemente é só papel. Mas quando essas palavras entram no coração, ela é poderosa para transformar as vidas. Você acha que isso aqui é só papel? O pastor Glênio Paranaguá, uma vez pregando, o pastor de Londrina, ele dizia, você acha que a Bíblia é só papel? A Bíblia é um leão enjaulado morrendo de fome. O nosso único papel é abrir a jaula. A gente não precisa converter os outros, porque o que converte é o Espírito de Deus através da sua santa palavra. Vidas são mudadas, pessoas abrem mão de um vício, pessoas abrem mão da morte, pessoas abrem mão de relacionamentos, pessoas abrem mão de uma vida desgraçada por causa de Jesus. E têm a vida transformada porque leram nesses papéis e acreditaram que aquilo que está escrito aqui é verdade. Posso dizer uma coisa para você, a Bíblia não tem que ser atualizada, a Bíblia é atual.
A Bíblia ela é contextualizada. E quando a gente traz a Bíblia para o nosso contexto, ela entra em nós, ela penetra no nosso ser. E a gente começa a entender que não é Deus que precisa mudar, somos nós que precisamos mudar. Não é a palavra de Deus que precisa mudar. A palavra de Deus ela é completa. Nós é que precisamos mudar em relação à palavra. Ela precisa nos transformar. O nosso coração tem que estar aberto. Os pastores que pregaram há anos e anos atrás, eles não eram mentirosos. Eles não tinham que atualizar a palavra. Eles apenas expunham a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Quando você expõe a palavra de Deus para a sua família é transformada. Quando você expõe a palavra de Deus para os seus vizinhos são transformados. A palavra de Deus ela é suficiente para transformar um pecador e resgatá-los do inferno e transportá-lo para o reino da luz em Cristo Jesus. Pastor, mas é a palavra que faz isso? Não, é o Deus que diz, é o Deus que fala através dela. O poder não está no livro, o poder está em Deus que deixou o seu livro e a sua palavra. O poder está no Logos, em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. No princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É Jesus a palavra de Deus. A palavra de Deus chama-se Jesus. A gente não pode perder o foco da palavra de Deus. Preste atenção. Igreja, tem muita gente dizendo assim, eu acho um barato, porque a gente vai vivendo com Deus durante tantos anos, a gente vai tendo experiências, lendo a Bíblia, buscando a Deus, tentando ouvir a voz de Deus. Aí, de repente, chega alguém que nunca pisou numa igreja e fala assim, quero falar uma coisa para vocês. Não é assim que Jesus falava, não. Jesus não é assim, não. Tem nada a ver o que vocês vivem com aquilo que Jesus prega. Aí você fala, meu Deus, mas está falando isso de onde? Não, porque Jesus é amor. Jesus, ele acolhe todo mundo. Aí eu fico pensando, tudo bem, a igreja acolhe todo mundo. Você já reparou para que a igreja é acolhedora? Quantas pessoas a igreja acolheu na sua história? A gente acolhe todo tipo de gente por essa porta dentro. Não adianta falar que a igreja não é acolhedora. Eu pergunto para vocês, quem que está nos presídios hoje? É a igreja. Quem que faz trabalho com drogados? É a igreja. Você trabalha no presídio, Breno? Tem pastores e pastores que vão lá toda semana, quase todo dia tem pastor indo lá. Quem que tem casas de recuperação? Quem que se preocupa com os drogados? É a igreja. Quem que tem trabalhos abençoadores com pessoas que vivem nas ruas, com prostitutas, com travestis, com tudo aquilo que é tipo de gênero que tem na rua hoje? A igreja. A igreja está lá. Em Bauru nós temos um ministério de missões urbanas. Esse ministério, eles trabalham em prostíbulos. Eles estão lá dentro, abraçando, chorando, tratando, ouvindo. Mas eles estão pregando o evangelho da mudança. Nós precisamos mudar, nós precisamos de Cristo. A igreja está viva. A igreja está atuante e a igreja ela não se molda ao mundo, porque a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas a igreja prega a esse mundo que é uma mudança que Jesus quer colocar em prática aqui. É uma mudança que Jesus quer causar na sua vida. Há uma restauração que você precisa viver. E essa restauração vem pela palavra. A Bíblia não precisa ser mudada. O Jesus que a gente diz, ele é o amor, sim, ele é a expressão do amor de Deus, mas o mesmo Jesus um dia ele virou para os discípulos e disse assim, olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Esforçai-vos porque não é fácil. A Bíblia diz que o anseio de Deus, o desejo de Deus é que todos fossem salvos, mas todos serão salvos? Não! Porque a própria palavra diz lá em João capítulo 3, verso 16, abra comigo lá em João 3,16. Já estamos caminhando para o final. João 3,16, um texto conhecido, mas eu quero ler com vocês os textos posteriores. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem disse isso? Jesus de Nazaré. Quem disse que a porta é estreita e larga o caminho da perdição? Jesus de Nazaré. Em determinado momento, Jesus caminhava, uma multidão o seguia. Jesus, ele para, ele olha para a multidão e fala assim: o que vocês estão querendo comigo? Se vocês querem me seguir, vocês têm que comer do meu corpo, vocês têm que beber do meu sangue, vocês têm que oferecer sacrifício. Se vocês querem me seguir, vocês têm que se esforçar mais, vocês têm que fazer mais. A Bíblia diz que as pessoas não entendiam o que Jesus estava dizendo e começaram a ficar desanimadas e começaram a abandonar Jesus. E aí Jesus, na hora que ele olha, só está os discípulos, a multidão sumiu. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês não querem ir embora também? Pode ir. Pede para sair. Não, Jesus não fez assim, mas falou: pode ir. E aí os discípulos olharam e Pedro toma a palavra dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida eterna, louvado seja Deus. Para quem iremos nós? Eu não tenho outra palavra que me sustente senão a sua. Esse negócio de seguir a Jesus não é fácil, não. A gente precisa renunciar a muita coisa. A gente precisa lutar contra a gente. Enquanto o mundo fala, siga os seus desejos, Jesus diz: não faça isso. Busque a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. E aí eu fico com a palavra de Jesus. E quando alguém diz para mim assim: mas Jesus, esse Jesus que vocês pregam é diferente. Ele é diferente do que você está falando, porque você não o conhece. Se você o conhecesse, você leria a palavra e você veria que as coisas não são tão simples assim. O apóstolo Tiago está dizendo: vocês precisam largar a imoralidade e se apegar à palavra de Deus. Vocês precisam largar a vida de pecado e se apegar à palavra de Deus. Porque senão vocês vão se precipitar e vocês vão errar o caminho. E quem erra o caminho sofre para voltar depois. Igreja, eu quero dizer para vocês: Jesus é o nosso caminho. Ele morreu para que a gente não tivesse que se precipitar mais. Ele morreu numa cruz para que eu pudesse ter paz com Deus. A minha vida está nele. A sua vida está nele. Creia nele, descanse nele, espere nele em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Talvez hoje você esteja se precipitando. Talvez hoje o Espírito Santo esteja falando para você ouvir mais, parar de falar e se impor, e ouvir mais, e esperar mais de Deus. Talvez hoje Deus esteja dizendo: deixa eu agir, larga essa ira, larga essa indignação, deixa eu fazer a obra em sua vida. Talvez o Espírito Santo esteja falando no seu coração: volte-se para a palavra de Deus. Você tem vivido por sua conta e risco, e você precisa se voltar à palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, e ela tem vida para você. Mais à frente, Tiago vai dizer que quem obedece à palavra de Deus encontra felicidade. Obedecer e viver a palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus, viver com Ele, é o grande caminho para a felicidade. Jesus quer trazer felicidade para a sua vida. Jesus morreu para que você pudesse ter um encontro com Ele, e para que a alegria pudesse tomar conta do seu coração. Hoje é dia de mudar de vida. Hoje é dia de tomar novas decisões. Hoje é dia de viver uma espiritualidade que não se precipita, mas ela é limpa, ela tem calma, ela espera as mudanças, ela ouve ao invés de ficar falando. Eu quero convidar você a experimentar isso em nome de Jesus. Ela não se ira e não coloca a sua ira como se fosse uma representação da justiça divina. Chega de se irar, chega de ficar bravo. Talvez você tenha sido criado numa família onde todo mundo era bravo, ficava brigando o tempo todo. Chega! Ninguém aguenta isso.
A Bíblia diz que no que depender de você, busque a paz e segue. Deus quer te dar paz hoje. Em nome de Jesus.